Terceiro tempo na Gazeta. Grande abraço para você que a partir de agora acompanha aqui na Gazeta News, canal 525 da sua NET, claro, pelo portal gazetaweb.com, também pelo YouTube no canal Gazeta FM AL, o terceiro tempo. A gente debatendo o futebol de Alagoas, o futebol brasileiro, as equipes aqui de Alagoas participando das competições promovidas pela Confederação Brasileira de Futebol. Estou ao lado do Guilherme Nobre, ao lado do Matheus Guimarães, que fez inclusive a sua estreia comandando o Gazeta News Esportes no último sábado. Sucesso, show de bola, parabéns. E estou também aqui ao lado do jornalista Rafael Reis, que esteve trabalhando conosco aqui, inclusive na Gazeta Web. Show de bola, um grande profissional. Agora também já com diploma em mãos. E aí a gente vai debater muito futebol brasileiro, cara. A seleção brasileira entrou em campo na noite da última sexta-feira e desencantou. Inclusive com o Vinícius Júnior fazendo uma grande atuação. O técnico Dorival Júnior fez algumas mudanças na equipe, né? Teve o Rafinha, teve o Wender e o time ganhou um novo corpo, ganhou uma nova motivação. E talvez pela primeira vez depois de grande tempo, a equipe brasileira conseguiu fazer um bom jogo e venceu a equipe do Paraguai pelo placar de 4-1. Vinícius Júnior fez 2 gols, Paquetá fez um gol, Savinho fez outro e um detalhe, né? O Paquetá foi bater o primeiro pênalti igual ao Anselmo Ramon. Meu amigo, que desequilibrado, né? Bateu muito mal, muito mal. Provocou. O jogo aconteceu sexta-feira. Hoje, domingo, a batida de pênalti do Paquetá ainda provoca risos aqui com a turma, tá vendo? Então, a seleção brasileira está agora na segunda colocação, brigando por classificação. Seu próximo adversário será a equipe da Colômbia. E aí a gente vai debater exatamente isso. E eu começo com você, Guilherme, seleção brasileira. Você que é um crítico da seleção brasileira, tá aí, cara. Jogou, desencantou, deixou o estádio realmente satisfeito com o que viu da seleção brasileira e a confiança começa a aparecer novamente. É verdade, Orlando. Boa noite pra você, todo mundo que tá acompanhando a gente no nosso terceiro tempo, Matheus, Rafa, bem-vindo de volta, que aqui é a sua casa, tá? Obrigado. Então, falar dessa seleção brasileira, que apesar de ter conseguido uma vitória muito importante contra essa seleção do Paraguai, ainda assim não é uma seleção que me empolga tanto, porque... Ô menino exigente! Não. O Guilherme só vai elogiar quando a gente ganhar da Alemanha na final da Copa do Mundo em 2026. E 7-1. Era isso que eu ia dizer. Vai ter que devolver o placar. E assim, poxa, tudo bem que a gente conseguiu uma vitória importante contra a seleção paraguaia que vive um dos seus piores momentos na história. O Paraguai, ultimamente, não é a seleção nem que briga para chegar na Copa do Mundo. Talvez brigue na próxima, porque vai mais da metade da Conmebol para a Copa do Mundo. Mas, enfim, não é um Paraguai que encanta, que agrada ao seu torcedor. E o Brasil se aproveitou muito bem disso. Só que nesse processo de troca de comando técnico, e aconteceu isso quando saiu o Tite, chegou o Diniz, e agora quando saiu o Diniz e chegou o Dorival, o Brasil ainda está tentando se encontrar. E isso vai acontecendo gradativamente ao longo dos jogos. E esse jogo contra o Paraguai foi mais o ponto fora da curva do que não a exceção. Foi um Brasil que saiu dessa exceção e agora é uma seleção brasileira que conseguiu encantar. Mas ele pegou 2 adversários fracos, pelo menos ao meu ver. Pegou uma Costa Rica muito frágil, tanto que a Costa Rica toma 3-0 da Colômbia com muita facilidade, e depois pega um Paraguai que também não é essa força toda, e o Brasil se aproveitou, não conseguiu contra a Costa Rica, conseguiu agora. Só que pela frente vai ter uma Colômbia. Colômbia é muito mais qualificada, venceu o Brasil recentemente, e assim, falta ainda algumas coisas. O Dorival tem que definir qual é o time dele, não vejo que ele tenha isso definido. Mal a gente tem confiança no nosso goleiro, minha gente. Então, eu vejo que ainda o Brasil... 2 grandes defesas, não? É, mas também, né? Também o quê? Sempre mais também. Sempre mais também. Enfim, é um Brasil que precisa achar ainda o seu norte. Achou, talvez, uma parte disso nesse jogo contra o Paraguai, mas ainda é um processo muito longo. Matheus, tua opinião? Eu entendo esse momento dos testes como normal. Querendo ou não, é a 5ª partida do Dorival, 6ª partida. Então vai ter testes ainda até, pelo menos, na minha visão, até esse final de ano. Eu não acredito que o Dorival esteja cravando aí uma seleção brasileira até esse final de ano. Eu acredito que é normal, compreensível, como o Guilherme falou, é uma mudança de trabalhos e tem muita gente despontando no futebol. Ele tenta um Rafinha, que teoricamente é um cara mais seguro, porque já jogou na seleção brasileira e Copa do Mundo, joga no Barcelona, viu que não estava rendendo, traz um Savinho, achei uma excelente opção. Savinho é um cara que é novo, vive um excelente momento, uma evolução no futebol e para mim é mais jogador que o Rafinha. Mas eu ainda vejo espaço para mudar esse meio campo. Eu não acredito que a gente vai jogar uma eliminatória do começo do Dorival até o fim
com 3 volantes, porque a gente joga com o João Gomes, que é primeiro volante, o Bruno Guimarães, que joga de primeiro volante no Newcastle, e o Paquetá, que no West Ham é um segundo volante. Ele não é um camisa 10 no West Ham, ele joga de camisa 10 somente na seleção brasileira. Então eu vejo isso como desnecessário. Você pegar uma Costa Rica, você pegar um Paraguai com 3 volantes. Você pode jogar de outra maneira. O Andrés Pereira, que sempre entra bem, ontem entrou faltando 10 minutos. Eu achei também que depois de 4-1 a gente poderia já ter enchido de opções pra gente testar a galera. Ele veio com o Wendel na lateral esquerda, que não me agrada. Eu acho que o Wendel não deveria nem estar na seleção. E o desempenho dele, a atuação dele, eu achei normal, ponto. Não foi exigido, apoiou muito pouco o Vinícius Júnior praticamente sozinho nas dobras de marcação da equipe paraguaia. Achei o Wendel muito tímido para um jogo que quase todo mundo apareceu, quase todo mundo teve uma atuação, e acredito que a lateral esquerda também está aberta para o futuro. Não entendo por que o Brasil não convoca o Samuel Lino, que é o melhor ala pela esquerda do futebol espanhol e é brasileiro. Enfim, ainda vejo espaço para muitos ajustes, mas que bom que ganhamos com alguns bons lampejos de um time de futebol. A jogada do primeiro gol da nossa seleção foi uma jogada à la seleção brasileira, que há muito tempo não se via. O Brasil, eu pelo menos nunca mais tinha visto o Brasil jogando daquele jeito, naquele gol específico, como saiu. Sinto muita falta do futebol brasileiro fazendo isso, mas concordo com o Guilherme. Ainda são adversários frágeis, mas que bom que a gente já ganhou no Paraguai, ganhamos bem. Vamos ter agora o teste da Colômbia, que vai ser um baita de um teste, porque o jogo é terça-feira, né? Terça-feira, 10 de amanhã, então. Amanhã ou terça? Terça. Na terça-feira. Terça-feira. Terça, porque o Guilherme falou segunda, aí era amanhã. Então acho que eu fiz uma bobagem off. Mas terça-feira, 10 horas. A Colômbia eu quero ver como a Colômbia vai entrar também nesse jogo. Porque a Colômbia com empate, ela garante o primeiro lugar. O Brasil também garante o primeiro lugar. Classificada, né? Só que ela classificando de segundo, né? Ela pode pegar um adversário mais forte. Uruguai. Uruguai. Então, e aí já vem também toda a situação da seleção brasileira. Vai ter que ganhar para não pegar um Uruguai. Então vai ser o principal teste. E visando a Copa América, se o Brasil ganha da Colômbia e se livra do Uruguai, eu acredito que a gente possa chegar um pouco mais longe do que a gente imaginava contra a Costa Rica. Essa é a opinião do Matheus. Agora a gente vai aproveitar também e acompanhar a opinião do Rafael Reis. Em primeiro lugar, cara, satisfação revê-lo, satisfação tê-lo aqui na casa, como o Guilherme disse, a casa é sua, a casa é nossa, né? Vamos lembrar do trecho da música. E a tua impressão a respeito da seleção brasileira nesse último confronto diante da equipe do Paraguai? Primeiramente, boa noite, obrigado agradecer pelo convite de estar aqui, muito feliz de poder voltar. Sobre a seleção, eu acho o seguinte, foi um teste, na verdade nem um teste, né, porque é uma competição oficial, né, uma Copa América, que o Brasil não vence ali desde 2019, principalmente depois do vexame de 2021, que eu considero um vexame, mesmo chegando na final. Você perder para a Argentina dentro do Maracanã. E da forma que foi, Da forma que foi, jogando melhor a final. Mas no jogo de ontem, no jogo de sexta-feira, o principal para mim foi a postura da seleção. Para cima o tempo inteiro, não se deixou, fez um gol, foi para cima, fez outro gol, foi para cima, não se deixou abater como muitos times, muitas seleções fazem. E é uma crítica minha, principalmente dentro do futebol brasileiro, o time faz o gol e se fecha. Gente, isso pra mim Parece irreal. Time que veste azul e branco aqui. Isso pra mim não entra, e até uma crítica. Esse cara tá impossível. Não se fechou. Uma crítica aí também ao Dorival, agora nesse início de trabalho dele. Ele ainda se apoia muito em jogadores com quem ele já trabalhou. Vemos ali, pra mim, o João Gomes, ótimo jogador, ótimo volante, mas pra mim Douglas Luiz é melhor do que ele. Deveria estar no 11 inicial da seleção brasileira. Você não pode ter o Douglas Luiz e ter no banco ele e ter o João Gomes jogando ali e o Bruno Guimarães. Acredito que o Douglas Luiz poderia estar em qualquer uma das duas posições. O Douglas Luiz pode jogar de 5, pode jogar de 8. E também concordo que contra o Paraguai, contra a Costa Rica, o Brasil não precisava de 3 volantes. Principalmente contra a Costa Rica, que o Paraguai se abriu um pouco. Sim. O Paraguai se abriu e o Brasil conseguiu fazer os 4 gols. A Costa Rica colocou a faixa de 5 jogadores lá atrás e não saiu. Ficou lá atrás. E contra a Colômbia, tentou sair e perdeu o jogo. Tomou 3. E tomou 3 gols. Né? Então, poderia ter colocado o Andrés Pereira junto do Paquetá mais à frente, com o Douglas Luiz fazendo
o papel de primeiro volante. Outra crítica, o Vinícius Júnior jogando muito sozinho. Toda vez que a bola ia para a esquerda, só tava ele lá, ninguém aproximava. Então ele tinha que fazer tudo sozinho, tanto que ele tomou muita porrada durante o jogo. E começou algumas confusões durante a partida, depois de ele tentar alguns chapéus, umas lambretas. Foi. Ele até, eu acho que ele foi amarelado, se eu não me engano, por conta dessas confusões. Segundo tempo. O treinador do Paraguai até depois falou que os árbitros têm que impor um limite no estilo de jogo do Vinícius Júnior. Gente, Aí é brincadeira, né, cara? drible Aí é absurdo. é artifício do futebol. Sem dúvida. Isso eu via quando o Neymar fazia essas coisas, ele era criticado no futebol europeu, o Vinícius Júnior agora é criticado na América do Sul. Gente, isso pra mim é irreal. Você, dentro do futebol, você criticar drible. Mas, pra mim, o principal ponto desse jogo foi a postura da seleção. Principalmente depois das duras críticas que receberam depois do jogo contra a Costa Rica. Porque a seleção, ela tá afastada do seu torcedor. O torcedor, ele tá longe da seleção brasileira, então qualquer coisa é motivo para se criticar. Eu não acho que a seleção fez um jogo terrível contra a Costa Rica. Não acho. Acho que foi uma boa estratégia do treinador da Costa Rica ter colocado a seleção deles lá atrás e conseguiu segurar. O goleiro também fez uma bela partida. Então, mas como essas críticas já estão mais exacerbadas, qualquer coisa hoje é motivo. Então, os jogadores, eles precisavam dar uma resposta para o torcedor, para a imprensa. Então, eu acho que eles deram uma boa resposta contra o Paraguai. E eles precisam dar principalmente contra a Colômbia terça-feira. Com certeza. Uma boa equipe que, depois de Argentina e Uruguai, para mim, é a terceira melhor força na América do Sul, hoje. Sim. Candidata ao título da Copa América. Pode surpreender. Para mim, é o mais... Não digo azarão porque é candidato ao título, mas é quem pode surpreender. Eu acho até mais que o Brasil. Mas o caminho está ali. Se o Brasil fizer um bom jogo contra a Colômbia, tem tudo para ter um clima um pouco melhor para as quartas de final e, enfim, fazer um bom caminho até a final e, se Deus quiser, trazer o 10º título de Copa América para o Brasil. É o que eu também espero. Eu concordo com você. Na primeira partida contra Costa Rica, entendi que o Brasil teve um bom futebol. Agora, eu até comentei aqui durante a semana com o Guilherme, no Gazeta News Esportes, que o Brasil precisava ter a iniciativa que teve, por exemplo, no jogo da última sexta-feira. De ter os jogadores ter mais liberdade, partir para cima, usar realmente a técnica que o brasileiro possui. E ter isso como um favoritismo grande, ter uma coisa ao seu favor para desequilibrar em partidas. E aí a gente acabou vendo isso. E logicamente, que aí o Guilherme falou, que o Matheus falou, que você também falou, tudo bem, pegou um adversário que não é dos melhores. Mas enfim, isso gera confiança, cara, porque você jogar com a Costa Rica não vence. Você vai jogar contra um Paraguai, se você não vence, você... Que seleção é essa? Porque em qualquer cenário o Brasil é favorito. Exatamente. Acaba sendo uma faca de dois gumes. Se você vence, você venceu uma seleção fraca. Se você não vence, é o final do mundo. E aí tava todo mundo cobrando que o Vinícius Júnior desequilibrasse em uma partida. Isso aconteceu. Ele desequilibrou muito. Pois é, demais. Ele igualou o número de gols que ele tinha A gente pela tem, seleção. diretor, inclusive os melhores momentos da partida, a gente pode deixar aí rolando aí pra turma acompanhar, porque tem lances realmente muito, muito bonitos da seleção brasileira. Então é isso que a gente precisava E pegando ver. o gancho do Rafael, ele falando sobre a fala do treinador do Paraguai, né? Tem que pôr limite pra o Vinícius Júnior e tal. Aí vem a minha crítica ao futebol sul-americano, com exceção do brasileiro, que por poucas vezes faz isso. Futebol paraguaio, futebol argentino, futebol uruguaio, pega a gente na Libertadores, cotovelada, cuspe na cara, entrada dura, sola de pé no tornozelo dos outros. Isso aí ninguém pode ter que pôr limite. Ninguém tem que pôr limite a isso. Agora o cara dá um drible, uma lambreta, tem que pôr limite. Aí também, isso é absurdo. Isso aí falta também posicionamento do presidente da Nossa Senhora Mercosul, da Conmebol, que ele deixa isso acontecer direto. As críticas ao futebol brasileiro sempre são muito grandes e nada se fala. Agora, vai criticar o futebol argentino e dizer que é desorganizado. Ele já vem cheio de malabarismo. Não, a gente não é desorganizado. E o presidente é paraguaio, né? O presidente da Conmebol. Porque tem que entender que tem um sócio econômico lá. Quando critica um campo paraguaio, é a mesma coisa. Agora, quando critica a seleção brasileira, sempre é isso. Ele fica calado, não fala nada, não desmente ninguém. E o próprio Vinícius Júnior fala isso depois da partida ontem. Ele critica a Conmebol
porque eles não podem falar nada contra a Conmebol. Pois é, exatamente. Os adversários podem fazer o que quiserem contra os jogadores brasileiros, sejam na seleção, sejam nos clubes. A Conmebol é uma das entidades mais... Paquetá, né? Muita muito gente mal. na ilha de Paquetá Rapaz. apostando. Não tô brincando. complicado. Agora, assim, eu ainda vejo uma instabilidade do Brasil Primeiro defensivamente. Bonito gol. O mais bonito gol do jogo. Até o gol do Paraguai foi bonitinho também. Também foi. belíssimo Matou gol. no peito, deu uma cacetada. Agora, assim, eu ainda Cipuada. vejo uma instabilidade defensiva ainda na seleção brasileira. Ao meu ver, Militão e Marquinhos não seria a zaga ideal hoje. Gosto do futebol do Gabriel Magalhães porque ele joga no alto nível lá no Arsenal. Eu não gosto. Eu gosto. Eu não gosto. Sendo bem sincero, eu não gosto. Aí nós vamos discordar. Pronto. E Mas assim, o debate é isso mesmo. Exato. E assim, o Marquinhos, ele fica muito preso pelaquela suposta função que ele tem também de ser um zagueiro que sai muito, para funcionar quase como um primeiro volante. E falta disso um pouco. Não sei se pela característica mais do Dorival ou se é algo da seleção brasileira mesmo. Mas eu vejo o Marquinhos numa fase muito ruim. E aí a gente vai bater naquele ponto também, lateral esquerda. Lateral esquerda, Tá mal. Ave Maria. E não. parece que não tem laterais esquerdos Não. aí pra gente buscar. Pra mim, tem dois caras que nunca são lembrados, que é o Samuel Lino, que joga de ala pela No esquerda, que Atlético de Madrid, que né? pode jogar tranquilamente de lateral esquerdo, com a perna invertida, e tem o Carlos Henrique, que tá há muito tempo lá no Mônaco, sendo sempre líder de assistências. Dá pra fazer teste com essa Dá. rapaziada, né, cara? Vestir a camisa da seleção pra ver como... E só voltando à zaga, eu também não começaria com o Militão. Pra mim, o Bremer hoje é o melhor jogador, o melhor zagueiro da seleção brasileira. Você tem criticado também muito o goleiro, né? O Alisson não seria meu titular. Não Só seria. pra gente concluir a parte da zaga, que eu discordei sobre o Gabriel Magalhães, pra mim o melhor zagueiro canhoto que nós temos no Brasil, no caso, nos jogadores brasileiros hoje, nunca também é lembrado pelo Dorival e também pelo Diniz e também pelo Tite, que é o Murilo. O Murilo Nottingham Forest. que tá lá no Nottingham Forest e que tá com proposta de ir pro Chelsea. E proposta também do Londrina. Sério? O Murilo pra mim é um zagueiro muito completo. Ele é um cara rápido, ele não tem aquela estatura muito alta, né, de 1,90 e tal. Ele tem os seus 1,80 e pouco, mas é um cara muito rápido, muito técnico, sai construindo jogando, apoia o lateral esquerdo na marcação e na construção. Ele é um cara de um refino. Ele conseguiu ser o melhor jogador do Nottingham Forest em 6 meses consecutivos, Nottingham Forest brigando para não cair. Um zagueiro em um time que briga para não cair foi eleito 6 meses consecutivos o melhor jogador do time, jogando no time que é medíocre lá na Premier League. E agora tá de olho no Chelsea. Eu não entendo a insistência de caras que pra mim fecharam o ciclo. Pra mim o Marquinhos fechou o ciclo dele como titular. Mas talvez seja pelo início de trabalho também, que o cara quer já levar o jogador que ele conhece mais vestindo a camisa da seleção E disso eu brasileira. não gosto, Orlando. Hein? Disso eu não gosto. Não, mas eu não tô dizendo que a renovação não tenha que acontecer. É porque de Não. repente o cara, não, eu vou pra uma competição agora, de repente eu vou levar esse time que já Eu é mais entendo. cascudo, Mas entendeu? É a seleção presa demais. Eu os entendo- caras eu que deram entendo problema. isso. do futebol brasileiro. Exato. né? Eu Não só entendo com o isso, Dorival. mas aí o Dorival vai e chama o Evanilson, que nunca jogou pela seleção brasileira Rafael. e que não é nem titular absoluto no Porto. O centroavante titular do Porto é o Taremi. Então, assim, aí ele traz o Wendel. Eu fiquei, assim, muito surpreso. O Wendel foi anunciado lá, o cardzinho do Wendel. Os portugueses indo tirar onda da seleção brasileira. Falar, olha a situação que a seleção brasileira tá, precisando de Wendel na lateral esquerda. Verdade. E sendo bem sincero, o Wendel foi unanimidade onde ele passou. Em nenhum canto. Nem no Grêmio. Não Começou foi no lá, Grêmio, não foi no Bayer Leverkusen, não é no Porto e é o nosso titular da seleção brasileira. O Arana, por mais que a galera critica, o nível do futebol brasileiro é abaixo do europeu. Pra mim, o Arana, aqui em Marte, em qualquer cenário, não é pior do que o Wendel. Pô, o futebol brasileiro tá à frente do futebol português ainda. Não é pior. Deixa eu colocar aqui as estatísticas, diretor, do que foi o jogo pra gente poder discutir também esse assunto, né? Porque a seleção brasileira, ela teve um aproveitamento de 100%, cara. Sim. 6 chutes pro gol. E acertou o gol, algo que não tinha acertou o gol. acontecido Exatamente. com frequência contra Porque, a Costa por exemplo, Rica. no jogo contra a Costa Rica teve 19 finalizações com 3. 3 no gol. Entendeu? Quer dizer que foi... Pode colocar, diretor, aí a estatística para que a gente possa discutir também aqui. Pronto, tá aí aqui, ó. 6 chutes no gol. Dobrou, né? Dobrou, cara. Entendeu? E também uma orientação que foi falada durante a transmissão, uma orientação da comissão técnica, de que chutassem de fora da área. Coisa que contra a Costa Rica não aconteceu. Eles tentavam entrar Exato. na área e 5, 6, 7 jogadores da Costa Rica... Gente, não vai entrar na área. Exatamente. Se você não tem um centroavante, um camisa 9 de área em campo... Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça também, como o Pedro, por exemplo, não é convocado. Cruzamentos. O Brasil teve bastante, tá vendo? 13. Porque se a gente falar de centroavante, o Brasil tem que olhar pro Brasil. Porque a gente tem o Pedro,
talvez, assim, se não tiver nenhuma opção, o Tiquinho. Exato, assim, o Endrick é um bom jogador. O Tiquinho caiu muito, né, velho? Caiu, mas tá voltando. Particular também, né? Mas tá voltando a jogar muito bem pelo Botafogo. A questão do 9 entra pra mim na questão do lateral esquerdo, é a escassez de opções. Sim. A gente tem uma escassez de opção absurda. O problema é que a gente tem uma opção muito boa, que é o Pedro. Eu vejo hoje o Pedro como o 9 ideal pra seleção brasileira. O melhor 9 no Brasil hoje é o Pedro. Pô, É o Pedro, só se for não é convocado. Aí vai entrar a convergência e divergência das falas do Dorival. O Dorival falou que não ia convocar ninguém do futebol brasileiro pra não prejudicar, porque a CBF não quis parar, mas convocou, por exemplo, o Rafael, que é o goleiro, e o Ben, Exato. tirou dois, e não convocou o Pedro. O Arana, do Atlético o Arana. Mineiro. Então, assim, é um pouco curioso. E convocou, vou voltar aqui, o Evanilson, não é marcação com o jogador, pelo amor de Deus, mas é porque, assim, vou convocar um cara que não é titular no Porto. O Porto nem foi o melhor time do futebol português esse ano, foi o Sport, e o Sport ganhou de sobra. O Sport deu uma aula de futebol lá no futebol português, assim, absurda. E aí a gente convoca um cara que nem no Fluminense era considerado o principal jogador. Então, é essas coisas que todo treinador que passa na seleção eu não consigo entender. Você tem um jogador que tá na fase boa, você não convoca ele, convoca outro que tá ali mais ou menos. Aí você vai fazer uma convocação pra Copa e convoca um Tyson. Essas coisas na CBF que não me agradam. São critérios que a gente desconhece, né, cara? Vamos colocar também a classificação, diretor, porque pelo menos a Colômbia já tá resolvida na situação, ela já tá garantida, né? O Brasil tá próximo disso. A Colômbia tem 6 pontos, o Brasil é o segundo colocado com 4. Aí vem Costa Rica com 1 ponto, que conquistou exatamente contra o Brasil na estreia, né? É e o Paraguai, que ainda não pontuou. O Brasil tá bem próximo de garantir a vaga. Pra ele ficar de fora, rodada, né? ele tem que perder e a Costa Rica vencer o Paraguai tirando o saldo. Isso. E o saldo hoje a diferença é 6 gols. Basicamente. É meio impossível. Mas é bom a gente olhar o outro grupo, né? O grupo C. Porque hoje o Uruguai é líder com 6 pontos. O segundo é o Panamá, com 3. Que deu a sorte de ganhar dos Estados Unidos. Foi qualidade. Não, deu sorte. Teve um expulso com 10 minutos os Estados Unidos. E bem expulso. Foi uma agressão. O cara deu uma cotovelada no jogador do Panamá. Aí a gente tem na próxima terça-feira o Brasil jogando contra a Colômbia e tem Costa Rica jogando contra a equipe do Paraguai. Vai ser bom esse jogo aí. Eu acho que legal, cara. Costa Rica e Paraguai? É isso aí que eu vou ver. Eu acho que é assim, legal o jogo do Brasil e do Colômbia. Eu vou ver Panamá e realmente é para mostrar que a seleção vem em evolução, né? Eu acho que é a principal prova dessa seleção. Pra gente ganhar confiança mesmo. Portanto, aí a gente vendo então, lembrando que os gols do Brasil foram marcados por Vinícius Júnior 2 vezes, pelo Savinho e também pelo Paquetá, cobrando o pênalti. Ele perdeu um pênalti, mas no segundo ele foi lá e bateu muito bem. Agora a gente fala a respeito do Paquetá. Merece realmente ser titular da seleção brasileira. Tá num momento bom. Assim, momento bom lá no West Ham ele tá. Assim, bom quando ele tem campo, né? Fora de campo ele não tá no momento bom, não. E quando eu falo de momento bom assim, é inclusive cabeça mesmo, sabe? O cara vivendo essa situação que ele tá vivendo, o cara fica aqui meio preocupado. Esse pênalti pode ser uma coisa que pode abalar ele psicologicamente, porque ele perde um pênalti de uma maneira meio que bizarra. E aí ele... Deu a sorte de ter outro pênalti. Deu a sorte de ter outro pênalti e se restabelecer, mas aí entra nessa questão, né? O cara já vem sendo criticado por qualquer ação que ele faça em campo, ele é criticado. Infelizmente é isso. Qualquer ação que gere ali uma dúvida, uma falta para um amarelo, enfim... Então a gente tem essa situação, mas é como o Rafael falou, eu concordo muito bem. Hoje, eu acho que o único setor do campo que a gente está muito bem servido é meio campista. Sim. A gente tem os principais meio campistas da Premier League, o Andrés Pereira, que é titular no Fulham, o Douglas Luiz, que foi eleito o melhor volante da Premier League pelo Aston Villa, a gente tem o Bruno Guimarães. Então a gente tem muito para testar e está sendo pouco testado. A gente está ali se segurando muito num primeiro volante bem marcador, que é o João Gomes, que sabe construir, mas em comparação com o Douglas Luiz e o Bruno não... Sabe dar pancada também, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente poderia tá um pouco mais ousado nesse meio campo, até com a questão do próprio Paquetá, que é um segundo volante. Então, você poderia recuar o Paquetá, tirar o João Gomes, deixa o Bruno Guimarães com o Andrés Pereira. Então, a gente tem teste. É isso que também a gente poderia cobrar mais ao Dorival. Ele teve poucos jogos e testou pouco também. Ele é um cara que se prende muito nas ideias dele. Então, eu gostaria, como o Rafael falou, de ver o Douglas Luiz. O Douglas Luiz, eu acompanhei o Aston Villa esse ano. E assim, ele fez uma temporada de tudo. Tudo ele fez. Ele era o principal assistente, era cobrador de pênalti, fazia gol de fora da área. É um cara muito completo.
Então deveria ter mais oportunidades na seleção brasileira, assim como o Andrés Pereira, que dentro da seleção está jogando muito bem, toda vez que está sendo requisitado. Então a gente pode usar, a gente pode ser mais ousado, a gente não precisa ser um time que joga com medo de ganhar, com 3 volantes. A gente pode ser um time o Brasil que propõe. precisa ter liberdade. Foi sempre assim que o futebol brasileiro apareceu, né? A gente vai dar uma faturada, a gente volta daqui a pouco. Lembrando que esse programa também vai ao ar nesta segunda-feira, a partir de 9 da manhã. Fique ligado que a gente volta já falando de Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe do CRB que entra em campo nesta segunda-feira e a gente vai debater também a situação da equipe do Clube de Regatas Brasil. Terceiro tempo na Gazeta. Assine a Gazeta de Alagoas. Edição impressa e digital. Mais conteúdo, informação e interatividade. De terça a sábado na edição digital. Aos sábados, a edição impressa de fim de semana. Quer saber mais? Assine a Gazeta. Ligue 4009-7999. Gazeta de Alagoas. 90 anos. Evoluindo a informação. Terceiro tempo na Gazeta. Já de volta com o terceiro tempo na Gazeta, abraçando a você que acompanha a gente pelo canal 525 da Net Claro, pelo portal gazetaweb.com e também pelo YouTube, através do canal Gazeta FM AL. A equipe do CRB já concentrada para a partida diante do Brusque, jogo que acontece nesta segunda-feira na capital alagoana, no grande estádio Rei Pelé, 9 da noite. O CRB que está dentro da zona de rebaixamento, buscando vitória para poder novamente dar uma respirada na competição. Dentro de casa, o CRB tem sido, de fato, um gigante na Série B do Campeonato Brasileiro. Joga contra a equipe do Brusque com a necessidade de vitória. Eu acho que é um jogo para ter um bom público, quem sabe com um grande futebol e com a vitória da equipe do CRB. É isso que você espera também, Rafael? Acredito que sim, espero. O CRB, ele começou a Série B muito focado em outras coisas, né? Importante também pela final da Copa do Nordeste, depois de 30 anos, compreensível, mas passou, precisa botar a cabeça em dia na Série B para não deixar o G4 desgarrar. É aquilo, todo mundo sabe, o objetivo do CRB desde o início é o acesso. Tem time para isso, acredito que tem time para isso. Agora tem um adversário que acabou se tornando um adversário direto nesse momento, o Brusque. E precisa fazer, se fizer o seu jogo, acredito que consiga uma vitória não tranquila, porque não tem jogo de Série B fácil. Não tem jogo fácil, mas acredito que tem tudo para sair com os 3 pontos do Rei Pelé, se desgarrar ali do Z4. E principalmente não deixar o pessoal do G4 partir, porque já são 8 pontos de diferença. Então, se quer chegar lá na frente, no final, todo mundo sabe, Série B, segundo turno principalmente, é um outro campeonato, todo mundo sabe, muda completamente, a gente já viu nos últimos anos. Então, o time do Daniel Paulista precisa focar. E eu acho que agora tem tudo, apesar de ter aí Copa do Brasil vindo pela frente, oitavas de final, mas tem tudo para fazer um belo campeonato daqui para frente, com foco, com tudo, mas precisa vencer. E eu acho que vencendo agora o Brusque, tem tudo para começar essa caminhada, continuar, na verdade, essa caminhada rumo ao G4. E a opinião do nosso Rafael Reis, a gente lembra que a equipe do Brusque tem apenas 2 pontos conquistados fora de casa. Então é um confronto de uma equipe que dentro de casa vem muito bem, perdeu 2 partidas na temporada. Isso. Não é? Asa e Bahia na primeira fase do Campeonato Nordeste. E quando jogou contra o Asa, jogou com a equipe alternativa. Totalmente alternativa. Né? Contra o Simon de titular naquela altura. Pois é. É porque ele estava suspenso na Copa do Nordeste. Aí jogou contra o Bahia, perdeu também só de 1-0. Jogando bem. E agora joga contra o Ituano. O Ituano só conquistou 2 pontos fora de casa. Aliás, é porque o Ituano foi o time que tirou 2 pontos da equipe do Brusque jogando dentro de casa. Foi um empate em 1-1. E Brusque. E aí depois teve um empate também contra a equipe do Vila Nova, 2-2. Enfim, eu acho que o CRB é totalmente favorito nessa partida, cara. Com certeza. E o CRB dentro de casa, ele ainda é uma equipe muito segura. Porque ele não enfrentou nesta Série B ainda um grande adversário aqui no Rei Pelé, tudo bem. Mas o CRB, ele faz o básico, que é conseguir
pelo menos um gol, 2 gols, e dá uma segurada, ele não sofre sustos. Contra o Guarani não teve muitos sustos, apesar de ter pouca bola no segundo tempo. Contra o Vila Nova também, pouquíssimos sustos. Contra a Chapecoense, muito menos. Exatamente. Então foi um CRB que foi muito seguro nas partidas que fez, apesar de a gente criticar a relação do CRB não matar rapidamente seus jogos. Porque se a gente pegar os resultados do CRB em casa, ele empata com o Amazonas, ganha da Chapecoense. Perdeu 2 pontos, eu considero. Perdeu 2 pontos. E o Amazonas com um homem a menos. Exatamente, foi o pior jogo do CRB no Repelé, porque produziu pouco, mas não é o CRB que sofre dentro de casa. O Amazonas não impôs sua força, o Chapecoense não fez, Vila não fez, Guarani não fez, e não imagino que o Brusque vai fazer também. Mas aí é apenas um exercício de imaginação. A gente sabe que o jogo dentro de campo é muito dinâmico. O Brusque é mais qualificado do que o Guarani. O Guarani está numa fase terrível, o Brusque não. O Brusque sabe que acabou de chegar de uma Série C do Campeonato Brasileiro, sendo vice-campeão, e sabe que sua briga hoje é para ficar na Série B. Então qualquer pontinho que ele arrumar fora de casa está de ótimo tamanho. Sem e o dúvida. Brusque... Principalmente com um time que dentro de casa é muito difícil de ser batido. Exato, e o Brusque hoje é uma equipe muito mais bem definida do que era o Guarani. O Brusque tem um comando técnico do Luizinho Vieira, que já vem de um tempo. Ele chega no meio dessa Série B do Campeonato Brasileiro, no meio, entre aspas, né, porque chegou no início. E o Brusque fez jogos duros, por exemplo, com o Avaí recentemente. Foi em casa, lá em Ercílio Luz, mas ele segura um Avaí que hoje poderia ser o líder do Campeonato Brasileiro. O CRB, por exemplo, não segurou o Avaí. Né? Exato. O Brusque segurou, 0-0, tudo bem, tá ok. Então, é um jogo um pouco mais perigoso, mas usar a palavra perigoso é até um exagero. É um jogo que o CRB deve ficar um pouco mais atento, porque o Brusque vai bater forte, o Brusque tem muita velocidade pelas pontas. Quem tá lá é o Paulinho Mocelin, inclusive. Grande. Deve ser titular na partida. 50 anos já. Será que ele vai vir com o cimento nas costas, que nem ele tem aqui em Alagoas? Eu vejo o seguinte, eu vejo um time, as duas equipes estão dentro da zona de rebaixamento. Isso. Agora eu vejo um time que tá ali, por acaso, tá ali momentaneamente, o CRB, e um time do Brusque que vai brigar com o que tem para poder sair dali. Eu concordo. São duas linhas diferentes. Né? Exatamente, cara. Agora, o CRB não pode entrar em campo. Tem aquele jogo que o CRB parece que entra meio sonolento. Achando que já vai vencer. Contra o Guarani ele não fez pode isso. ser assim. Exatamente. Tem cara com total seriedade, de repente mete 2-0 no primeiro tempo, aí fica tranquilo para a segunda etapa, entendeu? Mas não pode dizer assim, não, eu vou lá e resolvo. Até porque, se você for por esse lado, ô diretor, a gente tem inclusive o último trabalho do CRB, a gente pode botar a garotada aí, ainda trabalhando, se preparando exatamente para essa partida. Muito embora o time já está concentrado. Inclusive exigiu do CRB concentração aqui na capital alagoana. Tá ouvindo o grilo lá perto das canas, não. Lá em Roteiro, né, cara? Que é isso? Falei Roteiro, não. Mas não é, cara. Eu sei. É. Aí o CRB é da Pajuçara, mas hoje o seu centro de treinamento é lá. Aí o que acontece? Tem que levar muito a sério essa situação para poder, de fato, fazer 3 pontos dentro de casa, super importante. O CRB tem uma sequência de jogos que eu estava observando aqui, ó. Essa semana, durante a semana, a tabela da Série B foi atualizada em mais algumas rodadas. O CRB joga contra a equipe do Brusque. Depois, tem uma semana novamente de descanso, a gente pode dizer assim, né? Pois é. Aí o Marco Lima, às vezes, gosta muito de dizer isso, que é um descanso programado, né? Programado. Ele vai jogar no dia 1º. Esqueceram os cartões dos atletas aí. Exato. Ele vai jogar no dia 1º e depois volta a jogar no dia 9 contra o Mirassol, lá em Mirassol. Jogo duro. Aí pega uma sequência pesada de jogos, um coladinho com o outro. Porque joga dia 13, hein? Todos em casa. Exato. Joga dia 13 contra a equipe do Coritiba, o Coxa, né? O jogo será no sábado, 6 da noite. Dia 17, joga contra a equipe do Botafogo, jogo atrasado da 9ª rodada. Será numa quarta-feira, a partir de 8h30 da noite. Depois ele joga no dia 20 contra a equipe do Ituano, também na capital alagoana, um domingo, 7 da noite. Isso é hora, cara. Pois é. Aí então, o CRB tem essa sequência mais apertadinha. E eu acho interessante que o CRB, por exemplo, chega no dia 13 contra a equipe, aliás, dia 17 contra a equipe do Botafogo, sem dizer assim, lógico que a obrigação é dele de vencer, mas não sem dizer assim, não, eu tenho que vencer para recuperar essa rodada que eu estou devendo. Não, chega lá com folga já, vencendo as partidas que vão acontecer. Por exemplo, contra o Brusque, contra a equipe do Mirassol, contra a equipe do Curitiba, que é um adversário muito mais difícil, mas também está dentro de casa. Ou seja, não pode dizer assim, essas partidas que estão atrasadas contra o Botafogo e contra o Sport, a gente vai ter 100% de aproveitamento. Não pode pensar assim. Não pode pensar assim, mas eu acredito que está pensando. Porque eu concordo com você, não pode pensar, porque você não pode garantir pontos antes de você jogar. Cara. Mas eu imagino que o planejamento do CRB, né, aquela famosa tabela lá de pontos que você planeja, e deve estar os 3 pontos contra o Brusque,
uma não derrota para a equipe do Mirassol, ou 3 pontos, ou 1 pontinho lá em Mirassol, para chegar nessa sequência aí de Ituano e o Botafogo, que são equipes, uma inferior ao CRB e outra também inferior, na minha opinião, mas que vive uma boa fase. Mais que vive uma boa fase que o Botafogo, e fazer 6 pontos. Para aí, o jogo do Curitiba não ser esse jogo da obrigação de vencer. Porque o jogo do Curitiba já não é um jogo atrasado, e se você tropeçar nesse meio do caminho, você transformar esse jogo do Curitiba em um jogo de obrigação de vitória, pode ser aí a armadilha. Porque você vai jogar saindo contra o Curitiba, mas o Curitiba é um time qualificado, tá na parte de cima da tabela e também vem para tirar pontos do CRB. Por isso que eu imagino que o CRB deve estar lidando esses 6 pontos aí, tentando garantir Botafogo e Ituano. Porque aí ele abre aí uma margem de não necessariamente pontuar o 100% dentro do jogo do Curitiba, que é um placar compreensível, se você parar para pensar, empatar contra a equipe da parte de cima da tabela. Até uma hora vai vir um grande aqui para ganhar da equipe do CRB. E todo mundo aposta no Curitiba brigando pela classificação. E eu, vendo essa sequência do CRB, eu acho que demonstra ainda mais a importância de uma vitória contra o Brusque, aqui dentro de casa. E após tentar arrancar um pontinho lá do Mirassol, porque é uma sequência, apesar de não serem adversários muito mais fortes, ali o Ituano e o Botafogo, do que o CRB, é uma sequência dura, são jogos seguidos, então o CRB precisa garantir, apesar de... É complicado se dizer de obrigação de ganhar uma partida, né? Mas essa sequência, eu acho que impõe ao CRB essa obrigação, querendo ou não. O CRB precisa dos 3 pontos contra o Brusque, e eu acho que se conseguir um pontinho lá contra o Mirassol vai ser essencial para dar uma tranquilidade para essa sequência, porque a partir do momento que você entra numa sequência dura de jogos seguidos e com uma pressão muito grande psicológica, de você precisar pontuar porque você está lá atrás numa briga que originalmente não deveria ser sua, já que seu objetivo não é lá embaixo, seu objetivo é lá em cima, só complica 10 vezes mais a sequência do campeonato, né? Então é importantíssimo o CRB vencer o Brusque aqui, uma equipe que tem um dos piores ataques da Série B. O Brusque só fez 9 gols até aqui, é o segundo pior ataque, se eu não me engano, da Série B, e tem uma das piores defesas da Série B. Então... Quem sabe? Se o Anselmo Ramon não pega esse jogo pra desencabular, né, cara? A torcida tá doida pra ele voltar a fazer gols e criar as pazes, né? Porque a cada lance que ele perde enxurrada de Eu lembro que críticas. teve um jogo do CRB que um ouvinte nosso lá da Gazeta FM, participando conosco no YouTube, botou que ele tinha saído para comprar, o papai saiu para comprar cigarro. Lembra disso? Usando essa situação. Mas olha, Orlando, se a gente quer colocar a meta pro CRB buscar o acesso, desses 5 jogos ele tem que levar uns 10 pontos. Pois é. Agora, assim, eu ia tocar no seguinte assunto. É porque estamos aqui em 4, pelo menos 3 não apostam no acesso do CRB. Eu não aposto, você não aposta, você também não aposta, não, né? Nesse momento não. Pois é. Mas eu não vejo o CRB em momento nenhum. Eu acho que o CRB, eu vou dizer o que eu disse antes de começar a Série B, venho dizendo. Eu acho que o CRB é um time para ficar do 8º até o 10º lugar. Se acontecer melhor do que isso, se acontecer o acesso, palmas para o CRB, será bom demais para o futebol de Alagoas. Mas não vejo isso. E o presidente do CRB já divulgou, foi divulgado inclusive no último sábado, a contratação oficial do Cleiton. Ele chega, só assina contrato depois do dia 10, quando abre a janela, mas é um jogador do CRB. É um jogador que chega para ser titular, Reis? Olha, pelos números dele no Juventude esse ano, não. Um jogador que atua dos lados de campo, que não marcou gols esse ano. Um atacante que não marcou gols. Então, assim, não acho que chega para ser titular do CRB. Acredito que vai ser para compor elenco. Pode vir a ajudar o CRB ao longo do campeonato. É um campeonato longo, o time precisa de elenco, mas... não acredito que seja alguém para mudar o patamar da equipe. Chegar e vestir a camisa do CRB, né? Não é ele. Não acredito ele aí. que... Eu concordo com o Rafa. Espero que queime minha língua. Inclusive você aposta que ele vem para ser, por exemplo, reserva do Léo Pereira, né? Aposto. Você vê mais e assim, né? Porque assim, ele atua pelas duas pontas, é destro, salvo engano, e aí poderia, no estilo do Daniel, colocá-lo no lado esquerdo, que é sempre um atacante que
não vai até o fundo. Ele puxa para finalizar, ou puxa para dar um passe, enfim. E eu vejo o Cleiton sendo reserva nesse primeiro momento, claro, porque o Daniel, em nenhum momento nesse comando dele no CRB, ele demonstrou ser um cara que dá a camisa pro cara que acabou de chegar. Ele sempre faz um trabalho, é um processo. O João Pedro, quando chegou, não foi titular. O próprio Daniel, GG não foi titular. O Daniel tem um trabalho no CRB que é quase como se fosse de recuperação de jogador. Léo Pereira não às foi vezes titular às vezes não é recuperação propriamente dita, mas assim, até de confiança do cara, enfim. Guardadas as devidas proporções, como o Renato Gaúcho no Grêmio. Mas se for isso, enquadra no que a gente falava da saga Cleiton no CRB, né? O CRB foi atrás dele no início do ano, ele acabou indo pro Juventude, Série A, e agora ele vai, porque na Série B do ano passado e na outra com a Tombense, os 2 anos que ele jogou com a Tombense, ele tem até números consideráveis. Ele tem praticamente uma Série B cheia de jogos, para perder poucos jogos, teve 6 participações e gols. Na Tombense ele foi um cara muito mais útil do que ele foi no Juventude. Como o Rafael falou, ele fez 14 jogos esse ano, nenhum gol, e ainda só pegou relação nos 5 primeiros jogos do Juventude e depois não pegou mais relação nenhuma na Série A. Então, vem para ser recuperado. Eu também não imagino ele titular, não vejo essa possibilidade do Léo Pereira sair agora que o Léo Pereira voltou a jogar bem, vai tirar o homem. Então, você não acha que ele pode, de repente, ser testado também no lado direito? Eu acho um lado do CRB que ainda não está definido. Mas né? aí, hora é mais, entraria naquele erro. Bandeira, né? Entraria naquele erro, na minha opinião, do CRB em segunda janela e não trazer o cara que resolve. Porque você vai começar a ter Cleiton, um talvez, um Léo Bandeira que é um talvez e um Mike que é um talvez. E o GG ainda que joga ali. Então você não chega com um cara pra chegar e ser o titular. E eu ainda vejo necessidade nesse time do CRB do cara pra chegar e ser titular. Que esse é o lado direito do campo, o problema lateral do esquerdo. CRB é esse. Porque a gente vê essa necessidade, o cara chegar e vestir a camisa. Mas a declaração, por exemplo, a última do presidente do CRB, é que vão vir jogadores e talvez não venha nenhum medalhão. Pode acontecer, só que aí ele tem que falar isso. Medalhão não joga. Quem tem que jogar é a qualidade do jogador. Então ele tem que ir no Instagram do CRB e falar isso, porque a torcida não tá esperando isso. Pois é. A torcida colocou na cabeça o seguinte: a gente tá na 8ª de final da Copa do Brasil, grana. Final da Copa Nordeste, grana. E ele disse que ia usar o dinheiro da final da Copa Nordeste para trazer reforços. A torcida do CRB tá colocando na cabeça, pode não ser o planejamento do CRB, mas a torcida já colocou. Esse ano vai ser uma segunda janela diferente, porque o CRB tá com a grana. Ainda saiu o Jorginho, que abre 3 dígitos aí de espaço na folha salarial. Então a torcida do CRB colocou na cabeça que vai vir jogador que presta. E você vê as outras equipes se movimentando. Exatamente. E se aí não trouxer, vai ser aquela mesma odisseia de todo ano. O CRB não consegue se reforçar na segunda janela. E o CRB contrata pouco. O seguinte, o torcedor diz que o CRB se acomoda na Série B e não faz questão de subir. Exatamente. Isso já é uma coisa dita há um longo tempo. O CRB, se não fizer algo diferente nessa segunda janela, vai ser filme da sessão da tarde, a gente já sabe o final. Vai ser só pra ficar ali compondo a Série B como todo ano é. Ganha em casa, perde fora. Rapaz, eu ando sem tempo de ver sessão da tarde, vou ver de novo pra ver como é o final. Vou ver de novo pra ver como é o final. Olha, a gente vai terminar daqui a pouco esse bloco, mais um, mas eu não quero passar sem falar a respeito da contratação do Ceará, que demitiu seu treinador. A gente chegou até aqui, a gente já tem a opinião do Matheus, tem a opinião do Guilherme de que demorou demais, né, pra fazer, mas fez. E aí saiu o Mancini e chegou Léo Condé. Grande sacada da equipe do Ceará, velho. Eu gostei da contratação. Eu aposto. Léo Condé fez 2 boas Série Bs. Uma com o Sampaio Corrêa, que ele quase subiu. Naquele fatídico jogo com o Vasco lá em São Januário. Vocês vão lembrar que eu tô ligado, aquele 3-2 lá. E depois com o Vitória, que foi campeão. Então é uma boa contratação. Só que talvez seja muito tarde pro Ceará. Eu sei que é muito campeonato, tem 16 pontos. Tem muita coisa ainda pra acontecer. Mas é porque tem muita gente na frente já. Esse ano tá muito nivelado por cima, sério. No Vitória ele começou o ano. Não, pior que a gente tá olhando assim, nessa sua linha de raciocínio, do primeiro até o 10º colocado, então tudo... Tá tudo perto. Tudo pertinho. São 4 pontos do Ceará até o Vila Nova, né? Só que aí você tem que passar o 19º, 8º, até chegar lá. Mas aí Ayrton Senna passava 16. Mas é como o Rafael falou, segundo turno vira outro campeonato. E a gente já tá vendo, por exemplo, a equipe se desmanchando. O senhor Santos Futebol Clube tá se desmanchando sem ninguém tá tirando o jogador. Ele mesmo, ó,
Casares dispensa saiu aqui, lá, né? Casares dispensado, afasta fulano, não usa ciclano. Patrick, nossa o senhora. João, o Patrick já voltou, foi utilizado na última. Já voltaram atrás. cara tá parecendo um bujão, o João Schmidt tem proposta aí pra sair, então tá chegando o Paulo Brax. O Sport tá paquerando um Lucas atacante Sacha. dele. Pronto. O volante do Fortaleza, Lucas Sacha. Sim, que o Sport quer, né? O Sport Mas quer. falou também em um dos atacantes da equipe do Santos, que agora Então, não me ó, fugiu a o memória. Santos já começa a desmanchar. A gente sabe que Série B tem muito assédio de times asiáticos, time da própria Série A. Portugal. Portugal. Então a gente pode ver time aí da parte de cima, Goiás e tudo mais, que desmonte. Então a gente não sabe. Falando do Santos, é impressionante como todo time de Série A, time grande, que cai pela primeira vez, faz o mesmo roteiro, né? Contrata um monte de medalhão achando que vai dar certo, mas, gente, Série B é diferente. Acabou o tempo que Série o grande B cair não e é voltar. Série A. Casares não vai dar certo na Série B. O Série B, o time que cair grande, quer subir rápido, tem um plano normal. Jogador com o pescoço largo, Esse. que é pra ficar correndo atrás dos outros. Alô, João Almirante. Quem tem que contratar o famoso jogador do pescoço largo pra correr atrás dos outros. E a gente com fome. Se trouxer Patrick, Casares, eu não sei. Patrick com fome não tá, né? Me corrijam, quem era o diretor de futebol do Santos no início do ano? Porque o cidadão achar que com fugiu Casares e Otero na Série B você vai render, tá de O Otero, brincadeira. o cara ainda entende que tem a bola parada. Na Série B, O Casares ajuda. também tem bola parada. E os Mas dois... vai viver de bola parada? Exato. Agora a gente fugiu do assunto, cara. Perguntei se a contratação do Condé foi boa pra... Foi boa, eu acho boa. Série B. O Guilherme que já tirou o Ceará da briga aí, toda vez ele tira o povo da briga. Tá na briga, mas é um processo longo. Porque rapaz. acesso é o quê? 32 no primeiro turno e 32 no segundo. Se você não consegue em um turno, tem que pegar no outro. Então, Mas tem gente que faz... Teve um ano que o Náutico, acho que fez 13, 14 partidas sem O ano do perder. Jean Kleber. Não é, velho? Do Jean Kleber, não, do Jean Carlos, que o Jean Carlos tava comendo a De bola. repente, agora, Sim, terminou em décimo. pra o O Ceará Sport fazer Clube. isso também precisa melhorar muito. O viu? Esporte Clube do Recife ano passado, disparou, meu amigo eu fui pro Recife ano passado, a galera já era Série A, aí depois a gente viu, mais uma vez não conseguiu. não dá pra cravar acessos hoje. É verdade. A gente vai dar uma faturada e voltando falando a respeito do CSA, conquistou a sua primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro. Demorou, mas saiu. Então fique ligado que a gente volta já já. Terceiro tempo na Gazeta. Assine a Gazeta de Alagoas. Edição impressa e digital. Mais conteúdo, informação e interatividade. De terça a sábado na edição digital. Aos sábados, a edição impressa de fim de semana. Quer saber mais? Assine a Gazeta. Ligue 4009-7999. Gazeta de Alagoas. 90 anos. Evoluindo a informação. Terceiro tempo na Gazeta. Valeu, então, de volta com o terceiro tempo na Gazeta, pelo canal 525 da Net Claro, pelo portal gazetaweb.com, também pelo YouTube. Olha só, eu vou te pedir um favor. Copie o link deste programa e manda pra rapaziada, pros teus contatos. Valeu, então? Show de bola. Obrigado mesmo. E agora a gente volta falando a respeito de Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe do CSA conquistou, na última quinta-feira, sua primeira vitória na competição. Rapaz, o interessante é que o gol saiu bem trabalhado. Depois de uma cobrança, de um arremesso lateral pelo Roberto. Meu amigo, o cara tem uma força, jogou a bola lá dentro da pequena área. E aí teve a jogada do CSA, o Thiago Marques dominou a bola, girou e bateu. E na hora surgiu a dúvida, foi ele ou foi o zagueiro da equipe do Confiança? Mas foi ele mesmo. Marcou seu quarto gol na Série C do Campeonato Nacional. A equipe do CSA conquistou sua primeira vitória na competição, chegou a 8 pontos, está lá dentro da zona de rebaixamento e agora vai ter que jogar dentro de casa contra o Figueirense para poder sair dessa situação, começar a deixar de lado a zona de rebaixamento. O interessante dessa partida do CSA é que pela segunda vez na Série C do Campeonato Nacional, a equipe foi repetida. No ano. No ano. Rapaz, a gente tá, daqui a pouco termina o ano. Já tem gente botando árvore de Natal na sala, né? Mas saiu a primeira vitória do CSA. Isso, com certeza, tira um peso gigantesco das costas e começa a passar um pouco mais de confiança, porque o CSA estava com o hábito de fazer uma partida razoável. Hábito feio, né? De fazer 1-0 e de repente hábito no incômodo. finalzinho aquele cara, né? O povo no interior gosta muito de dizer isso, que o cara tira o leite, agora no final, meu amigo, dá uma bobeira aí derruba o leite todinho. Aí o CSA, no finalzinho do jogo, acabava cedendo
o empate. E aí o Thiago Marques, que é o goleador da equipe do CSA, inclusive, nesta temporada, vem se destacando. Eu tenho uma pergunta até para fazer a respeito do Thiago Marques daqui a pouco, dele, mas assim, enfim, a vitória saiu, Guilherme. É Guilherme? Guilherme. Daqui a pouco, Matheus. Isso tira aquele peso de não conseguir vencer, cara. Tira o peso. A gente pôde cobrir lá o jogo no Batistão. E a gente viu um CSA que jogou os primeiros 45 minutos como se estivesse jogando em casa. Ele dominou a equipe do Confiança, poderia ter feito um placar 3-0. Inclusive, no primeiro tempo. No primeiro tempo. O CSA se coloca o pé na frente, porque o Matheus e o próprio Thiago Marques perderam cada um gol sem goleiro. Então, assim, era pra ter descido pro vestiário com 3-0 ali no mínimo pra equipe do CSA. Depois a gente conversava aqui, eu falava que eu achei arriscado, deu certo, mas foi arriscado abdicar de jogar no segundo tempo. Acredito que o CSA teria capacidade, mesmo com a equipe do Confiança vindo pra cima, com a alteração, de jogar com a bola no pé na segunda etapa, mas deu tudo certo no final. E aí o Thiago Marques, ele é o cara do CSA. Ele tem a média de 1 gol a cada 1 jogo e meio pelo CSA no ano. Ele, nos últimos 4 jogos, marcou todos os gols. Não tremeu em nenhum dos 2 pênaltis, que foram talvez os pênaltis com mais pressão que o CSA teve que bater nos últimos anos. Ele foi lá e marcou os 2 gols. E aquele gol que ele faz contra o Confiança é o gol do centroavante, que entende o peso que tem. Ele sabe que é o principal jogador do CSA na parte ofensiva. Ele sabe que é a esperança de gols. Ele não brincou, ele dominou, pegou, chutou e fez o gol. E com muita inteligência, porque ele estava de costas pro gol. Ele teve uma referência ali técnica mesmo, realmente, de onde está o gol, muito boa. E é um cara que eu acredito que se o Thiago Marques tivesse saído em algum momento, ou pro proposta, ou tivesse saído naquele bolo da primeira vez, que esse segundo eu acho que ele não sairia, porque ele estava lesionado no primeiro, na primeira limpa de dispensas, o CSA não estaria na posição que está, porque ele salva o CSA em inúmeros momentos durante a temporada. Ele tem 4 gols, é o artilheiro do CSA na Série C, e aí o Bruno Cardoso, quem? Já nem tá mais. Já foi embora. Marquinhos já foi embora. Pois é. Inclusive o Marquinhos está na Série B agora, hein? E o Wellington Carvalho. Já foi embora 3. Isso. Né? Pois é. E o Tanque... resiste. Tá ainda aí, por enquanto. Exatamente. Mas, enfim, a vitória deixa o time mais leve. A realidade é essa, né? Com certeza. É aquilo que eu falei também, é a parte psicológica, muitas críticas em cima do time, e a vitória realmente tira toneladas de cima dos ombros dos jogadores. Mas eu volto aqui uma crítica que eu fiz sobre a seleção brasileira, que na verdade não foi uma crítica, e agora vai ser uma crítica. O CSA fez um primeiro tempo excepcional na minha visão. Eu vi um time de azul e branco, eu achei que era o City do Guardiola, com a bola no pé. Rapaz, você foi mais longe do que o diretor do CSA. Mas faz o gol, controla a partida, quando chega no segundo tempo abdica de jogar. Eu entendo que seja... extremamente perigoso. Eu entendo que seja, às vezes, uma estratégia de jogo, como foi, por exemplo... Ou medo mesmo, psicológico, por conta das últimas partidas, justamente. Né? Aí, sobre esse jogo, eu acho que foi isso. Foi a cabeça dos jogadores, do treinador. Pelo amor de Deus, vamos segurar as nós em pé. É porque a sorte do CSA, que do outro lado tinha um time ainda mais limitado, que era o Confiança. Mas se fosse um time melhor, como mais foi na última rodada contra o Botafogo... tomaria o empate. E o Confiança teve oportunidades para fazer. O Yuri ainda fez pelo menos 2 grandes defesas. O Yuri, inclusive o Yuri do Confiança, que é o ex-jogador do CRB, tá claramente fora de ritmo. Ele perdeu um gol na pequena área que o centroavante não perde. O Mazola demorou tempo para botar o Furtado. O Mazola demorou para fazer muita coisa dentro da partida. E o que o Rafael falou, ele tá coberto de razão sobre outra coisa. O CSA... você pode ter estratégia de voltar para o segundo tempo se defendendo mais, mas você tendo o escape, você tendo um jogador da saída pelo lado do campo, ou usando o próprio Thiago Marques como uma referência. O CSA não fez nada disso. Botou o Leque, não deu certo. Não, o Leque ainda foi o último jogador de velocidade que terminou a partida. Sim. Porque ele dobra na lateral, ele bota o Rafinha, ele começa a tirar os pontas, tira o Thiago Marques para colocar volante, colocar a estreia do Caleb, colocou mais o zagueiro. Então ele abdicou completamente. O Leque lá na frente era meramente ilustrativo. Ele tava ali correndo atrás da bola na primeira linha de passe e não tinha saída. Então o CSA se arriscou demais. E contra o Figueirense é um time muito melhor. Aí o adversário é muito, muito qualificado. Figueirense de João Busca e subiu vitória, hein? E assim, mas... hoje, muito bem posicionado, né? Seja colocado. Aí o CSA vai ter que realmente fazer um teste de fogo jogando no estádio de Repelé. Agora não perdeu ninguém, perdeu só o Rafinha, que é uma opção, né?
Isso. terceiro cartão amarelo, Isso. ou seja, ele vai poder novamente repetir o time. Sim. E aí o time vai ganhando confiança e vão chegando peças também que de repente podem É verdade. encaixar, né? Ou, E enfim, assim- ele começa a ter opção no banco. Isso. É porque eu tô vendo o CSA, ainda não me passa toda aquela confiança de que ele vai se Não, livrar. mas é muito cedo É mesmo. muito cedo. É. Ele tava num nível, antes desse jogo contra o Confiança, antes do jogo contra o Botafogo, que o CSA apanhava todo mundo. Ele era pior que todo mundo. Como eu falei no Bola Quente Sexta. Agora ele chegou no nível de competir. E aí, dentro da competição, ou você ganha, ou você perde, ou você empata. E aí, isso independe se você jogar melhor ou pior, isso depende da nuance do jogo. Ele começou a competir, então o jogo contra o Figueirense já pode ser um pouco mais complicado pro Figueirense, mas o CSA não é favorito. Não vai ser favorito contra o Tombense quando jogar lá. Não vejo como favorito contra o ABC quando jogar lá. Agora, é saber jogar com inteligência. O peso de conseguir a primeira vitória já saiu. Esse peso é muito pesado mesmo. Parece que a perna não funciona, tudo, mas tudo dá errado. Tudo dava dando errado pro CSA. Mudou. Agora é um CSA pelo menos mais renovado em termos de otimismo. Isso pode ajudar também, mas eu vejo isso ajudando uma parcela muito pequena ainda. Porque, claro, o que vai definir o jogo de futebol é a qualidade e a técnica. E aí o que você vai fazer dentro de campo. Então essa parcela é um pouco maior. E aí o CSA tem que usar esse tempo, esse período aí para trabalhar pensando nisso. Eu fiquei pensando durante esse fim de semana nessa situação que eu vou falar agora. A gente fala muito de qualidade de atacante no Brasil, da escassez de atacante, de goleador. E aí? Esse cara tá fazendo um trabalho, por incrível que pareça, ele é um bombeiro que chegou, deu Sim, sim. uma acalmada no ambiente do CSA, né? Olha a pança do Yuri Senna. O fruto Que é já isso, começa a aparecer. Agora, nessa janela, cara, será que alguém também não vai dizer assim, rapaz, aquele Thiago Marques lá no CSA pode encaixar bem em um time, de repente até de Série B? É uma boa questão. Tem que ver a questão estrutural do contrato do Thiago Marques, que a gente não tem acesso, né? Vai que Mas não vale a pena você... Fatalmente deve ser algo bem tranquilo para sair. Eu também acho, cara. É porque tem Digamos que ele tem um contrato até o final do ano. Aí o cara chega aqui, tem um time que almeja ter um bom reserva de repente. Nem pra ser titular, mas pra ser um bom reserva. Mas cara. tem que ver como é que o mercado tá olhando, né? Porque, apesar de tudo, é um cara de 32 anos, vai fazer 33, não sei se algum time vai tirar uma grana no bolso pra ter um reserva. Tem que ver as situações. E ele parece estar bem identificado com o time, é capitão. Também não sei se seria do interesse dele sair do CSA agora, porque ele já bateu o melhor número de gols dele em um ano. Ele só tinha chegado em 11, em duas O que eu temporadas. fico olhando, ele sabe? já tá com 13, e se ele andar nesse pique aí, ele pode chegar em 20. Metade foi contra a Dimensão Saúde, né? O que eu fico observando é o Sempre seguinte... tem que trazer o lado negativo. É impressionante, bicho. Por que você não fala que 4 foram na São Série os B? dois lados. Rapaz, pois é, cara, pelo amor de Deus. Mas assim, o que eu fico observando é porque, por exemplo, teve jogo aqui no Repelé, que quando terminou a partida, o Arno foi falar com eles, cara, eu tenho que estar lá no meio de campo dizendo o que é que precisa ser feito, como é que a turma tem que tocar a bola pra mim. Aí, de repente, o cara recebe uma proposta para um time de Série B, para um time que ele vê uma possibilidade melhor, de ganhar dinheiro, de ganhar uma projeção maior mesmo em uma segunda divisão do Campeonato Nacional. Eu não sei isso, tem hora que pesa. Pesa. E, assim, também é aquilo. O jogador, ele vê a bagunça que é o departamento de futebol do CSA. Mas com tanta gente, bicho, Rapaz, Justamente. tá bagunçado, Justamente. velho. olha, 45 contratações em um ano, pra mim isso demonstra uma total falta de planejamento, objetividade dentro de um departamento de futebol. Isso aí não existe dentro do futebol profissional, na minha concepção. Não, concordo. E o jogador, ele vê isso, ele está se destacando, ele recebe uma proposta, pode receber uma proposta financeiramente melhor, futebolisticamente melhor, com certeza vai pesar na hora dele decidir ali se ele fica ou não. Mas, não sei, talvez ele desempenhando bem, recebendo o carinho do torcedor ali na rua, isso também afete bastante ali na hora da decisão. É verdade. Ele falou uma coisa, eu me lembrei, tinha esquecido completamente disso. Na sexta-feira, eu passei rapidamente pela orla de Maceió e a fase do CSA já tá uma tranquilizada que ele tava lá passeando com a esposa e o filho sem nenhum tipo de cobrança. Tava lá andando, tranquilo. E também tem outra coisa que pode pesar pra ele. Maceió. Tem muito jogador agora que tá chegando aqui em Maceió, tá vendo o conforto que é financeiramente e também de vivência e tá ficando. Caso do Juninho Valora, Selmo Ramon e outros, vai que Isso também... é a proposta for de Maceió. É isso. Ontem teve gente participando. Duvido. Aliás, na última sexta-feira Duvido. teve gente participando do programa Bola Quente e até sugerindo essa situação. Duvido. Mas enfim, olha, quem conquistou uma vitória também nesse meio de semana foi a equipe do Asa. Foi a estreia do técnico Ranieri. Aleluia. E aí ele
não só venceu, mas convenceu também. Quem sabe o Asa consegue agora dar uma guinada, né? Porque ele começou bem, depois deu uma queda e agora, quem sabe, consegue dar uma retomada, né? Precisa para poder não só avançar de fase. A gente tem discutido muito isso aqui, eu e o Guilherme no Gazeta News Sport, porque o Asa, eu acho que ele precisa vencer, convencer para ganhar confiança para a segunda fase, que é onde está realmente o campeonato, né, cara? É verdade. É um campeonato complicado, é muito curto. Você só tem 4 jogos para matar a sua classificação ou não, mas o Asa, ele deu uma renovada, deu uma respirada. É um Asa que agora vai pegar um Jacuipense um pouco mais confiante. Aquilo que a gente falava do CSA se aplica também ao Asa. E eu vejo o Asa com capacidade de chegar. Mata-mata vai ser outra história, porque hoje, se ele passa, ele pega o 13. E o 13 tá com uma campanha absurda no grupo 3. Aí o nosso Marcelo Rocha vai ficar triste. É verdade. Mas enfim, é uma vitória que dá confiança também para o Asa. Precisava disso. Inclusive com o Júnior Viçosa marcando gol. Pois é. E o treinador já deu papo. 21 pontos é o número mágico para se classificar. É quase igual o CSA para não cair, né? Que é verdade. Tá vendo? Esse Não, cara, porque esse o cara Luciano impossível. falou em 22. Esse cara tá impossível. O Luciano falou em 22. Olha aí, Orlando. Tá vendo aí? Que dia é hoje, Ei, rapaz! Rapaz! Olha aí, ó. Essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Pra você, Essa data querida, Muita felicidade. felicidade. Muitos anos de vida. Aê! Hoje, domingo, dia 30, aniversário do nosso Orlando Batista. Merece demais, né? Orlando Batista, que é nosso apresentador. Mandar esse forte abraço, porque é um cara que merece o nosso bolo aqui, ó. Sofisticado Gazeta News Esporte. É isso aí. Parabéns, Orlando. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Rapaz, eu vou dizer uma coisa a você. Viu? Que surpresa maravilhosa, cara. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Graças a Deus eu tô tendo o privilégio de trabalhar em uma empresa que eu amo de coração. Eu cheguei aqui adolescente. Continuo até hoje aqui, graças a Deus, vivendo momentos novos. Para mim, televisão é novidade. E aí, trabalhando perto de pessoas fantásticas, cara. Como é a equipe da produção, a equipe da técnica. Aí eu vou citar nomes porque eu acho que eu não vou esquecer. Se eu esquecer, tu me diz aí, vamos sim. Mas o nosso Sidney, a gente tem o Jaciel, a gente tem o Emerson, tem a menina, A Sarinha. a Sarinha, a Lourinha que estava na técnica também, a Valkyrie, é? Vilca? Vilca. Entendeu? Essas duas feras aqui, cara, o Guilherme, o Matheus, o Guilherme na nossa rede social. O Gilmar. A Lázaro, o Gilmar, né, rapaz? O Francisco, que trabalhou conosco, que trabalha conosco também. Teve também o Padre Isaías. Cícero, né? O Isaías, né? É, Padre rapaz. Cícero. Então, show de bola. Cara, do fundo do coração, tô aqui emocionado. Show de bola, cara. Brigadão mesmo a vocês. Confesso Pilar que sou da muito comunicação. feliz, cara. Sou muito feliz mesmo de estar trabalhando aqui com vocês. E aí a gente vai terminar o programa assim, né? Porque não dá mais para continuar. Explode coração, como dizia o nosso saudoso Gonzaguinha. Rafael, cara, satisfação lhe rever. Muito obrigado pelo Muito convite. bom. Com certeza você vai vir aqui muitas outras vezes. De preferência, quiser. dia que tenha bolo pra gente comer, né? Ah, pode me chamar. Eu vou, Valeu com então. certeza. Gui, cara, eu acho que você tem culpa nessa situação Não aí. sei. 100%. Vamos apurar essa situação. 100%. Cara, grande abraço pra você, meu cara. Mas você merece, fera. Orlando. A gente Brigadão mesmo. preparou tudo isso aí porque você merece. Seu aniversário aí, 18 anos, né? Hoje. 28. É, por aí tá perto, tá na média. Então, parabéns, Orlando. Vá curtir o resto do seu aniversário que você merece demais. Valeu. Matheus, grande abraço, cara. Tamo junto, Orlando. Aquele abraço, parabéns aqui oficialmente. Apesar de eu não ter muito tempo de casa, 6 meses, eu e Orlando sempre tivemos uma ótima relação, também por causa que temos amigos em comum, apesar da nossa diferença de idade. Então, Orlando é um cara que sempre me ajudou muito desde o começo, aqui também dando força. Na minha estreia ontem, tava aqui do meu lado, me apoiando. Então, muito obrigado por fazer parte aqui da minha início aqui na Gazeta, você que chegou adolescente, também quase adolescente chegando aqui. Então, muito obrigado por cada conselho, cada oportunidade e parabéns, vá curtir, tomar aquela geladinha ouvindo uma bela sonzeira. Valeu então, galera. Grande abraço pra todos. Olha, 5.8. Graças a Deus, cara. Eu tô doido pra emplacar 100, viu? Tô trabalhando pra isso. Grande abraço pra todos. Beijão, fiquem com Deus. Terceiro tempo na Gazeta.